Título da morte voluntária. Muitos morrem tarde demais e alguns morrem cedo demais. Ainda parece estranho o ensinamento: morre no tempo certo. Morre no tempo certo, assim ensina Zaratustra. Sim, mas quem jamais vive no tempo certo? Como poderia morrer no tempo certo? Oxalá não tivesse nascido. Assim recomendo eu aos supérfluos, mas também os supérfluos dão grande peso à sua morte, e também a nós mais vazia deseja ser quebrada. Todos dão grande peso ao fato de morrer, mas a morte ainda não é uma festa. Os homens ainda não aprenderam como consagrar as mais bonitas festas. Eu vos mostrarei a morte consumadora, que se torna um aguilhão e uma promessa para os vivos. Aquele que consuma a sua vida morre a sua morte, vitorioso, rodeado de esperançosos e promitentes. Assim se deveria aprender a morrer, e não deveria haver festa em que tal moribundo não consagrasse os votos dos vivos. Morrer assim é a melhor coisa, mas a segunda melhor é morrer na luta e prodigalizar uma grande alma, mas igualmente odiosa para o combate, e para o vencedor é vossa morte de sorriso amarelo, que se aproxima furtivamente como um ladrão, e no entanto chega como um senhor. Eu vos faço louvor da minha morte, a morte voluntária que vem a mim, porque eu quero. E quando irei querer? Quem tem uma meta e um herdeiro quer a morte no tempo certo para a meta e o herdeiro, e por reverência à meta e ao herdeiro não mais perdurará coroas ressequidas no santuário da vida. Em verdade não quero semelhar-me aos cordoeiros. Eles puxam seu fio ao comprido e nisso andam sempre para trás. Alguns se tornam demasiados velhos também para suas verdades e vitórias. Uma boca sem dentes não tem mais direito a todas as verdades, e todo aquele que deseja a glória tem que despedir-se a tempo da honra e exercer a difícil arte de, no tempo certo, ir-se embora. É preciso cessar de deixar-se comer quando se é mais saboroso. Isto sabem aqueles que desejam ser longamente amados. É certo que existem maçãs ácidas cuja sina requer que aguardem até o último dia do outono, e elas se tornam simultaneamente maduras, amarelas e enrugadas. Em alguns o coração envelhece primeiro, em outros o espírito, e alguns são idosos na juventude, mas quando se é jovem tardiamente, fica-se jovem longamente. Para não poucos a vida é um malogro, um verme venenoso lhes corrói o coração, que cuidem então para que a morte lhes seja bem-vinda. Muitos não chegam a ficar doces, apodrecem já no verão. O que os prende ao galho é a covardia. São demasiados os que vivem e por tempo demais permanecem presos aos seus galhos. Que venha uma tempestade e arranque da árvore tudo o que é pobre
e bichado. Que venham os pregadores da morte rápida, seriam para mim os verdadeiros temporais a sacudir as árvores da vida, mas ouço apenas pregarem a morte lenta e a paciência com tudo terrestre. A vós pregais paciência com o que é terreno, mas é o terreno que tem demasiada paciência convosco, blasfemadores. Em verdade, morreu cedo demais aquele hebreu que é honrado pelos pregadores da morte lenta, e para muitos foi fatalidade desde então que ele morresse cedo demais. Ainda conhecia apenas lágrimas e a melancolia dos hebreus, juntamente com o ódio dos bons e justos. O hebreu Jesus, então, foi acometido pelo anseio da morte. Tivesse ele permanecido no deserto, longe dos bons e justos, talvez tivesse aprendido a viver e aprendido a amar a terra. E também o riso. Crede em mim, irmãos, ele morreu cedo demais. Ele próprio teria renegado sua doutrina se tivesse alcançado a minha idade. Era nobre o bastante para renegá-la. Mas ainda era imaturo, de modo imaturo ama o jovem, e também de modo imaturo odeia os homens e a terra. Pesados e presos ainda são seu ânimo e as asas de seu espírito. Mas no homem há mais criança do que no jovem e menos melancolia. Ele entende mais da morte e da vida, livre para a morte, livre na morte, um sagrado negador. Quando já não é tempo de dizer sim, assim entende ele da morte e da vida. Que o vosso morrer não seja uma blasfêmia contra os homens e a terra, meus amigos. Eis o que suplico ao mel de vossa alma. Em vosso morrer devem ainda refulgir o vosso espírito e a vossa virtude como um crepúsculo a incendiar a terra, ou então vosso morrer terá malogrado. Assim quero eu próprio morrer, de maneira que vós, amigos, ameis mais a terra por minha causa. E quero me tornar terra de novo, de modo a ter sossego naquela que me gerou. Em verdade, tinha uma meta Zaratustra e lançou sua bola. Agora sois os herdeiros da minha meta, amigo, e vos lanço a bola de ouro. Mais do que tudo, amigos, gosto de vos ver lançar a bola de ouro. Por isso me demoro ainda um pouco na terra. Perdoai-me. Assim falou Zaratustra. Título da virtude dadivosa. Quando Zaratustra se despediu da cidade, cara ao seu coração, cujo nome era a Vaca Malhada, seguiram-no muitos que se denominavam seus discípulos, fazendo-lhe companhia. Assim chegaram a uma encruzilhada. Então Zaratustra lhe disse que desejava continuar sozinho, pois era afeiçoado andar sozinho. Ao se despedir, porém, seus discípulos lhe deram um bastão, em cujo cabo dourado havia uma serpente enrolada em torno do sol. Zaratustra se alegrou com o bastão e nele se apoiou. Então falou assim aos seus discípulos: Dizei-me como adquiri o ouro, o valor mais alto? Por ser incomum, inútil, reluzente e de brilho suave, por sempre se dar. Apenas como imagem da mais alta virtude, adquiri o ouro valor mais alto, o olhar daquele que dá reluz como ouro.
O brilho do ouro reconcilia o sol e a lua. Em comum é a virtude mais alta, inútil, reluzente e de brilho suave. Uma virtude dadivosa é a virtude mais alta. Em verdade, eu vos entendo, meus discípulos. Vós buscais, como eu, a virtude dadivosa. Que podeis ter em comum com gatos e lobos? Tendes sede de tornar-vos vós mesmos sacrifícios e dádivas. Dai a vossa sede de acumular todas as riquezas em vossa alma. Insaciável busca a vossa alma por tesouros e joias, pois vossa virtude é insaciável na vontade de dar. Obrigais todas as coisas a ir para vós e estar em vós, para que venham a refluir da vossa fonte como dádivas do vosso amor. Em verdade, ladrão de todos os valores se tornará esse amor dadivoso, mas eu declaro sadio e sagrado esse egoísmo. Há um outro egoísmo, demasiado pobre, faminto, que sempre deseja furtar o egoísmo dos doentes. O egoísmo doente, com o olhar do gatuno, olha para tudo que brilha. Com a avidez da fome mede aquele que tem bastante de comer e sempre se avizinha furtivamente da mesa dos que dão. O que fala através dessa cobiça é doença e invisível degeneração. A gatuna avidez desse egoísmo fala de um corpo enfermo. Dizei-me, irmãos, o que é para nós ruim e pior que tudo, não é a degeneração? E sempre intuímos degenerescência ali onde falta a alma dadivosa. Para cima vai nosso caminho, além da espécie, rumo à superespécie, mas um horror para nós é o senso degenerante que diz tudo para mim. Para mim voa nosso senso, assim é ele um símbolo do nosso corpo, o símbolo de uma elevação. Os símbolos de tais elevações são os nomes das virtudes. Assim o corpo atravessa a história, vindo a ser e lutando. E o espírito, que é ele para o corpo, arauto, companheiro e eco de suas lutas e vitórias. Símbolos são todos os nomes do bem e do mal. Não enunciam, apenas acenam. É tolo quem deles espero saber. Atentai, irmãos, para cada momento em que vosso espírito quer falar. Por símbolos, aí está a origem da vossa virtude. Elevado está aí vosso corpo, e ressuscitado com o seu enlevo, arrebata o espírito, para que se torne criador, estimador, amador e tudo benfeitor. Quando vosso coração palpita largo e pleno como um rio, bênção e perigo para os habitantes das margens, aí está a origem da vossa virtude. Quando vós elevais acima do elogio e da censura, e vossa vontade quer em tudo mandar, como a vontade de um amante, aí está a origem da vossa virtude.
Quando desprezais o agradável e o leito mole, e não podeis deitar-vos longe o bastante dos molengas, aí está a origem da vossa virtude. Quando quereis com um só querer, e esse afastamento de toda necessidade se chama necessidade para vós, eis a origem da vossa virtude. Em verdade, é ela um novo bem e mal. Em verdade, é um novo, profundo rumor, a voz de uma nova fonte. Essa nova virtude é poder, é um pensamento dominante. E em torno dele, uma alma sagaz, um sol dourado. E em torno dele, a serpente do conhecimento. Nesse ponto, Zaratustra silenciou por um momento e olhou para os seus discípulos com amor. Então prosseguiu falando, e sua voz estava mudada. Permaneceis fiéis à terra, irmãos, com o poder da vossa virtude. Que o vosso amor dadivoso e vosso conhecimento sirvam ao sentido da terra. Assim vos peço e imploro, não os deixeis voar para longe do que é terreno e bater com as asas nas paredes eternas. Ó, sempre houve tanta virtude extraviada. Trazei como eu a virtude extraviada de volta para a terra. Sim, de volta ao corpo e à vida, para que dê à terra seu sentido, um sentido humano. Uma centena de vezes até agora extraviaram-se e enganaram-se tanto o espírito como a virtude. Em vosso corpo ainda vive todo esse delírio e engano, aí tornou-se ele corpo e vontade. Uma centena de vezes até agora extraviaram-se e enganaram-se tanto o espírito como a virtude. Sim, uma tentativa foi o homem. Quanta ignorância e quanto erro se encarnaram em nós. Não apenas a razão de milênios, também a sua loucura irrompe em nós. É perigoso ser herdeiro. Ainda lutamos palmo a palmo contra o gigante. Acaso, e sobre toda a humanidade reinou até agora o absurdo e o sem sentido. Que o vosso espírito e a vossa virtude sirvam ao sentido da terra, irmãos, e que o valor de todas as coisas seja novamente colocado por vós. Por isso deveis ser combatentes, para isso deveis ser criadores. Sabendo purificar-se o corpo, tentando com saber, ele se eleva para o homem do conhecimento. Todos os instintos se tornam sagrados. Para o elevado, a alma se torna alegre. Médico, ajuda a ti mesmo. Assim ajudarás também teu doente. Seja essa a tua melhor ajuda, que ele veja com seus olhos aquele que cura a si próprio. Há 1000 veredas que não foram percorridas, 1000 saúdes e ilhas recônditas da vida, inesgotados, inexplorados estão ainda o homem e a terra humana. Velai e escutai, ó solitários do futuro,
Chegam ventos com misteriosas batidas de asas e boas novas alcançam ouvidos delicados. Vós solitários de hoje, vós que viveis à parte, deveis um dia formar um povo de vós que escolhestes a vós mesmos. Deverá nascer um povo eleito e dele o super-homem. Em verdade, um local de cura ainda se tornará a terra e já envolve um novo aroma, um aroma que traz saúde e uma nova esperança. Subtítulo 3. Após dizer essas palavras, Zaratustra silenciou como alguém que ainda não disse a sua última palavra. Longamente sopesou o bastão, hesitante. Por fim falou assim, e sua voz estava mudada. Agora prossigo só, meus discípulos, e de vós também agora, sozinhos. Assim desejo eu. Em verdade, eu vos aconselho, afastai-vos de mim e defendei-vos de Zaratustra. Mais ainda, envergonhai-vos dele. Talvez vos tenha enganado. O homem do conhecimento deve não apenas poder amar seus inimigos, mas também odiar seus amigos. Retribuímos mal a um professor se continuamos apenas alunos? E por que não quereis arrancar louros da minha coroa? Vós me venerais, mas se um dia vossa veneração tombar, cuidai para que não vos esmague uma estátua. Dizeis que acreditais em Zaratustra, mas que importa Zaratustra? Sois os meus crentes, mas que importam todos os crentes? Ainda não havieis procurado a vós mesmos, então me encontrastes assim. Fazem todos os crentes, por isso valem tão pouco todas as crenças. Agora vos digo para me perder e vos achar, e somente quando todos vós me tiverdes negado, eu retornarei a vós. Em verdade, com outros olhos, irmãos, buscarei então os que perdi, com outro amor, e então vos amarei. E um dia sereis novamente meus amigos e filhos de uma só esperança. Então estarei convosco pela terceira vez, para juntos celebrarmos o grande meio-dia. E este é o grande meio-dia, quando o homem se acha no meio de sua rota, entre animal e super-homem, e celebra seu caminho para a noite, como a sua mais alta esperança, pois é o caminho para uma nova manhã. Então aquele que declina abençoará a si mesmo, por ser um que passa para lá, e o sol do seu conhecimento permanecerá no meio-dia. Mortos estão todos os deuses. Agora queremos que viva o super-homem. Fecha aspas. Que esta seja um dia, no grande meio-dia, a nossa derradeira vontade. Assim falou Zaratustra. Subtítulo: Segunda parte. E somente quando todos vós me tiverdes negado, eu retornarei a vós. Em verdade, com outros olhos, irmãos, buscarei então os que perdi com outro amor, e então vos amarei. Assim falou Zaratustra, da virtude dadivosa. Subtítulo: O menino com o espelho.
Em seguida, Zaratustra retornou às montanhas e à solidão de sua caverna, e afastou-se dos homens, aguardando como um semeador que espalhou suas sementes, mas sua alma ficou plena de impaciência e avidez por aqueles que amava, pois ele ainda tinha muito a lhes dar. Isto é, de fato, o que há de mais difícil. Por amor, cerrar a mão aberta e, fazendo dádivas, conservar o pudor. Assim transcorreram luas e anos para o solitário, mas sua sabedoria cresceu e causou-lhe dor com sua abundância. Um dia, porém, ele despertou antes da aurora, refletiu longamente em seu leito e falou enfim a seu coração: com que me assustei tanto em meu sonho que acordei? Não me apareceu um menino com um espelho? Ó Zaratustra, disse-me ele, olha-te no espelho. Ao olhar no espelho, porém, soltei um grito, o meu coração se abalou, pois não foi a mim que vi nele, e sim a careta e o riso galhofeiro de um demônio. Em verdade, compreendo bem demais o sinal e aviso do sonho. Minha doutrina está em perigo, o joio quer ser chamado de trigo. Meus inimigos tornaram-se poderosos e distorceram a imagem de minha doutrina, de modo que os que mais amo se envergonharão das dádivas que lhes fiz. Perderam-se para mim os amigos, chegou a hora de buscar os meus perdidos. Com essas palavras, levantou-se rapidamente Zaratustra, não como alguém assustado que busca apurar, mas antes como um vidente e cantor que é tomado pelo espírito. Sua águia e sua serpente olharam-no com admiração, pois seu rosto, como a aurora, irradiava uma felicidade iminente. Que me aconteceu, meus animais? Disse Zaratustra. Não estou transformado? A bem-aventurança não chegou a mim como um vendaval? Tola é minha felicidade e falará coisas tolas. É ainda jovem demais. Tende então paciência com ela. Fui ferido por minha felicidade. Todos os sofredores me servirão de médicos. Posso novamente descer para junto de meus amigos e também de meus inimigos. Zaratustra pode novamente falar e presentear, fazer o melhor para os que mais ama. Meu impaciente amor extravasa em torrentes, para baixo, para o nascente e o poente, desde silenciosas montanhas e tempestades de dor, minha alma rumoreja rumo aos vales. Por tempo demais ansiei e olhei ao longe, por tempo demais pertenci à solidão, assim desaprendi o silêncio. Tornei-me apenas boca e o bramir de um riacho a descer de altos rochedos. Em direção aos vales quero precipitar minha palavra. E ainda que a torrente de meu amor caia em terreno intransitável, como poderia uma torrente não encontrar, enfim, o caminho do mar? Certamente há um lago em mim, solitário, e que basta a si mesmo, mas meu rio de amor o arrasta consigo para baixo, para o mar.
Novos caminhos sigo, uma nova fala me vem, como todos os criadores. Cansei-me das velhas línguas. Meu espírito já não deseja caminhar com solas gastas. Lento demais para mim, corre todo o discurso. Pularei para tua carruagem, furacão, e mesmo a ti fustigarei com a minha maldade. Como um grito e um júbilo, viajarei por amplos mares, até encontrar as ilhas bem-aventuradas, onde se acham meus amigos, e entre eles meus inimigos. Como amo agora todo aquele a quem puder falar. Também meus inimigos são parte de minha ventura. E quando quero montar o meu corcel mais selvagem, minha lança é o que mais me ajuda a nele subir. É o sempre disposto servidor de meu pé. A lança que arremesso contra meus inimigos, como agradeço a meus inimigos poder enfim arremessá-la. Grande demais era a tensão de minha nuvem por entre os risos dos corriscos ou coriscos. Lançarei rajadas de granizo à profundeza. Fortemente se inflará então meu peito, fortemente soprará sua tormenta sobre os montes. Assim terá seu alívio. Em verdade, como uma tormenta chegam minha felicidade e minha liberdade. Mas meus inimigos devem pensar que o maligno se enraivece por sobre suas cabeças. Sim, também vós, meus amigos, vos assustarei com minha selvagem sabedoria, e talvez dela fugireis, juntamente com meus inimigos. Ah, soubesse eu atrair-vos de volta com flautas de pastores. Ah, se minha leoa sabedoria soubesse rugir meigamente. Muita coisa já aprendemos juntos. Minha selvagem sabedoria ficou prenhe nos montes solitários. Em ásperas pedras deu à luz seu filhote mais novo. Agora corre desvairada pelo duro deserto, procurando um relvado macio, minha velha sabedoria selvagem. No relvado macio de vossos corações, meus amigos, no vosso amor, ela quer aninhar seu favorito. Assim falou Zaratustra. Título: Nas Ilhas Bem-aventuradas. Os figos caem das árvores, são bons e doces ao caírem. Rasga-se a sua pele rubra. Um vento do norte sou eu para os figos maduros. Assim como figos vos caem estes ensinamentos, meus amigos, bebei do seu sumo e da sua doce polpa. É outono ao redor e puro céu e tarde. Vede a plenitude ao nosso redor e a partir da abundância é belo olhar para os mares distantes. Um dia se falou, Deus, a olhar para os mares distantes, mas agora vos ensinei a falar, super-homem. Deus é uma conjectura, mas eu quero que vossas conjecturas não excedam vossa vontade criadora. Podeis criar um Deus? Então não me faleis de deuses, mas bem poderíeis criar o supra-homem. Talvez não vós mesmos, irmãos, mas podeis vos converter em pais e ancestrais do super-homem, e que esta seja a vossa melhor criação. Deus é uma conjectura, mas quero que vossa conjectura se mantenham nos limites do pensável.
Podeis pensar um Deus? Mas que a vontade de verdade signifique isto para vós, que tudo seja transformado em humanamente pensável, humanamente visível, humanamente sensível. Vossos próprios sentidos deveis pensar até o fim. E o que chamais de mundo, isso deve ser criado primeiramente por vós, vossa razão, vossa imagem, vossa vontade, vosso amor deve ele próprio se tornar, e em verdade para vossa bem-aventurança, homens do conhecimento. E como quereis aguentar a vida sem tal esperança, ó homens do conhecimento? Nem no incompreensível, nem no irracional podereis haver nascido. Mas para vos revelar inteiramente meu coração, meus amigos, caso houvesse Deus, como suportaria eu não ser Deus? Portanto, não há deuses. É certo que tirei a conclusão, mas agora ela me arrasta. Deus é uma conjectura, mas quem beberia todo o tormento dessa conjectura sem morrer? Deve o Criador ser privado de sua fé e a águia de seu pairar em distâncias aquilinas? Deus é um pensamento que torna curvo o que é reto e faz girar o que está parado. Como? O tempo não existiria mais e tudo transitório seria apenas mentira? Pensar isso é um turbilhão e vertigem para esqueletos humanos, e também um vômito para o estômago, em verdade. Sofrer de tontura é como denomino conjecturar assim. Chamo isso de mal e inimigo do homem. Todos esses ensinamentos sobre o uno pleno, saciado, imóvel e intransitório. Tudo intransitório é apenas simile, e os poetas fingem demais. Mas os melhores similes devem falar do tempo e do devir. Devem ser louvor e justificação de toda transitoriedade. Criar, eis a grande libertação do sofrer e o que torna a vida leve. Mas, para que haja o Criador, é necessário sofrimento e muita transformação. Sim, é preciso que haja muitos amargos morreres em nossa vida, ó Criadores. Assim sereis defensores e justificadores de toda a transitoriedade. Para ser ele próprio a criança recém-nascida, o Criador também deve querer ser a parturiente e a dor da parturiente. Em verdade, através de 100 almas percorri meu caminho, e de 100 berços e dores de parto. Muitas vezes me despedi, conheço as pungentes horas finais, mas assim quer minha vontade criadora. Meu destino, ou para dizê-lo mais honestamente, é justamente esse destino o que deseja minha vontade. Tudo que sente sofre comigo e está em cadeias, mas meu querer sempre vem como meu libertador e portador de alegria. Querer liberta. Eis a verdadeira doutrina da vontade e da liberdade. Assim Zaratustra a ensina a vós. Não mais querer, e não mais estimar, e não mais criar, mas fique sempre longe de mim esse grande cansaço. Também no conhecer, sinto apenas o prazer de gerar e vir a ser de minha vontade,
E se há inocência em meu conhecimento, isso ocorre porque há nele vontade de gerar. Para longe de Deus e dos deuses me atraiu essa vontade, que haveria para criar, se houvesse deuses. Mas para o ser humano sempre me impele minha fervorosa vontade de criar. Assim o martelo é impelido para a pedra. Ó humanos, na pedra dorme uma imagem, a imagem de minhas imagens. Que ela tenha de dormir na mais dura e feia das pedras. Agora meu martelo investe furiosamente contra sua prisão. A pedra solta estilhaços. Que me importa? Quero completar isso, pois uma sombra veio até mim, a mais silenciosa e mais leve das coisas, veio um dia até mim. A beleza do super-homem veio até mim como sombra. Meus irmãos, que me concernem ainda os deuses. Assim falou Zaratustra. Subtítulo dos compassivos. Meus amigos, palavras zombeteiras chegaram até vosso amigo. Olhai para Zaratustra, ele não anda entre nós como se fôssemos animais? Mas seria melhor falar assim: o homem do conhecimento anda entre os homens como se estivesse entre animais. Para o homem do conhecimento, no entanto, o próprio ser humano é o animal de faces vermelhas. Como lhe aconteceu isso? Não seria porque frequentemente teve de se envergonhar? Meus amigos, assim fala o homem do conhecimento. Vergonha, vergonha, vergonha. Eis a história do ser humano. E por isso o homem nobre impõe a si mesmo não envergonhar. Impõe a si mesmo ter vergonha diante de todos que sofrem. Em verdade não gosto deles, os misericordiosos que são bem-aventurados em sua compaixão, carecem por demais de vergonha. Se tenho de ser compassivo, não quero que assim me chamem, e quando sou, então de preferência à distância. E também de bom grado escondo a cabeça e fujo antes de ser reconhecido. E vos digo, para assim fazer, meus amigos, que o destino sempre ponha em meu caminho pessoas não sofredoras como vós e aquelas com quem eu possa ter esperança, refeição e mel em comum. Em verdade, fiz isso e aquilo pelos que sofrem, mas pareceu-me sempre fazer melhor ao aprender a me alegrar melhor. Desde que existem homens, o homem se alegrou muito pouco. Apenas isso, meus irmãos, é nosso pecado original. Se aprendemos a nos alegrar melhor, melhor desaprendemos de causar dor nos outros e planejar dores. Por isso lavo a minha mão que ajudou um sofredor, por isso limpo também a minha alma. Tendo visto o sofredor sofrer, envergonhei-me por sua vergonha. Ao ajudá-lo, ofendi gravemente seu orgulho. Grandes obséquios não tornam alguém grato, mas sim vingativo. E se o pequeno benefício não é esquecido, ele vem a se tornar um verme roedor. Sede esquivos no aceitar, que seja uma distinção a vossa aceitação. Assim aconselho aos que nada têm para presentear. Eu, porém, sou um presenteador, de bom grado presenteio como um amigo aos amigos, mas que os desconhecidos e pobres colham eles mesmos os frutos de minha árvore. Isso envergonha menos. Mas os mendigos devem ser suprimidos. Em verdade, é irritante lhes dar e irritante não lhes dar, e assim também os pecadores e as más consciências.
Crede em mim, amigos, remorsos ensinam a morder. O pior, no entanto, são os pensamentos mesquinhos. Em verdade, é ainda melhor agir mal do que pensar mesquinhamente. Certamente direis: o prazer nas pequenas maldades nos poupa de alguns grandes malefícios, mas nisso não se deve querer poupar. Como um abscesso é o mal feito. Coça, incomoda e rebenta. Fala honestamente. Vede, eu sou uma doença, assim fala o mal feito. Eis a sua honestidade. Mas o pensamento mesquinho parece um cogumelo. Rasteja, curva-se e pretende não estar em nenhum lugar, até que o corpo inteiro se ache podre e murcho de tantos pequenos cogumelos. Mas aquele que está possuído pelo demônio, eu cochicho estas palavras: é melhor que faças teu demônio crescer. Também para ti há um caminho para a grandeza. Ah, meus irmãos, sabe-se algo demais de cada pessoa, e se algumas se tornam transparentes para nós, mas ainda assim estamos longe de poder ver através delas. É difícil viver com os homens, sendo tão difícil calar. E não com aqueles que nos é antipático, somos mais injustos, mas sim com aquele que nada tem conosco. Se tens um amigo que sofre, sê um local de repouso para o seu sofrimento. Mas como um leito duro, um leito de campanha, assim lhe serás mais útil. E se um amigo te fizer mal, dize-lhe: perdoo-te o que me fizestes, mas o que tenhas feito a ti, como poderia eu perdoá-lo? Assim fala todo grande amor, e ele supera até o perdão e a compaixão. Deve-se conter o próprio coração, pois se o deixarmos solto, logo a cabeça também se vai. Onde foram feitas maiores tolices no mundo do que entre os compassivos? E o que produziu mais sofrimento no mundo do que as tolices dos compassivos? Ai de todos os que amam e que não atingiram uma altura acima da compaixão. Assim me falou certa vez o demônio. Deus também tem seu inferno, é seu amor aos homens. E recentemente ouvi dizer isto: Deus está morto, morreu de sua compaixão pelos homens. Desse modo, estáis prevenidos contra a compaixão. Dali ainda virá uma pesada nuvem para os homens. Em verdade, eu conheço bem os sinais do tempo, mas notai também estas palavras: todo grande amor ainda se acha acima de sua compaixão, pois ele ainda quer criar o amado. Ofereço-me eu próprio a meu amor e o meu próximo como eu. Eis o que dizem todos os criadores, mas todos os criadores são duros. Assim falou Zaratustra. Título dos sacerdotes. E certa vez Zaratustra fez um sinal a seus discípulos. Ele lhes falou estas palavras: ali estão sacerdotes, e embora sejam meus inimigos, passai por eles em silêncio e com a espada na bainha. Também entre eles há heróis, muitos deles sofreram muito, assim querem fazer outros sofrer. Eles são maus inimigos, nada é mais vingativo do que sua humildade. E suja-se facilmente aquele que os ataca, mas meu sangue
é aparentado ao deles, e quero que meu sangue seja honrado também no deles. Após haverem passado, Zaratustra foi tomado pela dor, e não muito tempo havia lutado com sua dor, quando se ergueu e pôs-se a falar. Esses sacerdotes me causam pena, também me ofendem o gosto, mas isso é o mínimo, desde que me acho entre os homens. Mas eu sofri e sofro com eles. Para mim, são prisioneiros e homens marcados. Aquele a quem chamam Redentor lhes pôs cadeias, cadeias de falsos valores e palavras ilusórias. Ah, se alguém os redimisse de seu Redentor! Numa ilha acreditaram certa vez aportar, ao serem arrastados pelo mar, mas olha, era um monstro adormecido. Falsos valores e palavras ilusórias, eis os piores monstros para os mortais. Longamente dorme neles a fatalidade e espera. Mas enfim chega, desperta, come e engole os que sobre ela construíram choupanas. Ó, observai as choupanas que esses sacerdotes construíram, chamam de igrejas essas cavernas de cheiro adocicado. Ó, essa luz falseada, esse ar abafado, ali onde a alma não pode voar até suas alturas. Mas em vez disso, sua fé ordena subir de joelhos a escada, ó pecadores. Em verdade, prefiro ainda ver o homem sem vergonha do que os olhos contorcidos da vergonha e devoção deles. Quem criou tais cavernas e degraus de penitência não foram aqueles que queriam se esconder e se envergonhavam diante do céu puro? E apenas quando o céu puro novamente olhar através de tetos destruídos e para a grama e as papoulas vermelhas junto aos muros destruídos, eu novamente voltarei meu coração para as moradas desse Deus. Chamaram Deus ao que os contradizia e lhes causava dor, e em verdade havia muito de heróico em sua adoração, e não souberam amar seu Deus de outra forma, senão pregando na cruz o ser humano. Como cadáveres pensaram eles em viver, de preto vestiram seu cadáver. Também em suas falas eu sinto o mau cheiro das câmaras mortuárias, e quem vive próximo a eles, vive perto de negros lagos, onde o agourento sapo canta com doce melancolia. Canções melhores eles teriam de me cantar, para que eu aprendesse a acreditar em seu Redentor. Os discípulos deste teriam de me parecer mais redimidos. Nus eu desejaria vê-los, pois a beleza deveria pregar penitência. Mas a quem persuadiria essa aflição mascarada? Em verdade, seus redentores mesmos não vieram da liberdade e do sétimo céu da liberdade. Em verdade, eles mesmos nunca andaram sobre os tapetes do conhecimento. O espírito desses redentores era feito de lacunas,
mas em cada lacuna havia posto sua ilusão, seu tapa-buraco, que chamavam de Deus. Em sua compaixão se afogara seu espírito, e quando se inflavam e inchavam de compaixão, sempre boiava na superfície uma grande tolice. Zelosamente e aos gritos empurravam seu rebanho sobre a sua estreita ponte, como se houvesse uma única ponte para o futuro. Em verdade, também esses pastores contavam ainda entre as ovelhas. Espíritos pequenos e vastas almas tinham esses pastores. Mas, meus irmãos, que pequenos países não foram até agora também as almas mais vastas? Sinais de sangue inscreveram no caminho que percorreram, e sua tolice ensinou que a verdade se prova com sangue. Mas o sangue é a pior testemunha da verdade. O sangue envenena, inclusive, a mais pura doutrina, tornando-a loucura e ódio nos corações. E se alguém caminha sobre o fogo por sua doutrina, o que prova isso? Mais vale isto sim que a nossa doutrina venha de nossa própria chama. Coração quente e cabeça fria, quando estes se encontram, surge o vento impetuoso, o Redentor. Em verdade, houve homens maiores e de mais alto nascimento do que esses que o povo chama redentores. Esses impetuosos ventos que arrebatam, e de homens ainda maiores do que todos os redentores, ainda tereis de ser redimidos, ó irmãos, se quiserdes achar o caminho para a liberdade. Jamais houve um super-homem, ambos eu vi nus, o maior e o menor dos homens, demasiado semelhante ainda são um ao outro. Em verdade, também o maior de todos me pareceu demasiado humano. Assim falou Zaratustra. Subtítulo dos virtuosos. Com trovões e celestes fogos de artifício é que se deve falar aos sentidos frouxos e adormecidos, mas a voz da beleza fala suavemente. Insinua-se apenas nas almas mais alertas. Suavemente estremeceu hoje meu escudo e sorriu para mim. Este é o sagrado riso e tremor da beleza. De vós, virtuosos, riu hoje minha beleza, e assim chegou sua voz até mim. Eles querem ainda ser pagos, ainda quereis ser pagos, ó virtuosos, quereis recompensa pela virtude, céu pela terra e eternidade por vosso hoje? E agora vos irritais comigo por ensinar que não existe um tesoureiro pagador? E em verdade não ensino sequer que a virtude é a sua própria recompensa. Ah, esta é a minha tristeza. No fundo das coisas foram mentirosamente introduzidos a recompensa e o castigo, e agora também no fundo de vossas almas, ó virtuosos. Mas minha palavra, semelhante ao focinho do javali, revolverá o fundo de vossas almas, uma relha de arado serei para vós. Todos os segredos de vosso fundo virão à luz, e quando estiverdes deitados ao sol, cavalcados e despedaçados, também vossa mentira estará separada de vossa verdade. Pois é esta vossa verdade,
sois demasiado limpos para a sujeira das palavras, vingança, castigo, recompensa e retribuição. Amai vossas virtudes como a mãe ao filho, mas desde quando uma mãe quis ser paga por seu amor? Vossa virtude é o mais querido em vós mesmos. A ânsia do anel habita em vós. Alcançar novamente a si mesmo, para isso luta e gira cada anel. E semelhante à estrela que se apaga, é toda a obra de vossa virtude, sempre sua luz está a caminho e viaja. E quando deixará de estar a caminho? Assim a luz de vossa virtude se acha a caminho, mesmo quando a obra está feita. Pode estar esquecida e morta, seu raio de luz continua a viver e viajar. O fato de vossa virtude ser vós mesmos e não algo alheio, uma pele, uma coberta, eis a verdade do fundo de vossas almas, ó vitoriosos. Mas há aqueles para os quais a virtude é o espasmo sob o açoite, e já ouvistes demais os seus gritos, e há outros que se chamam virtude ao afrouxamento de seus vícios, e quando seu ódio e seu ciúme estiram os membros, sua justiça acorda e esfrega os olhos sonolentos, e há outros que são puxados para baixo, seus demônios os puxam, mas quanto mais afundam, tanto mais lhes cintilam os olhos e o desejo por seu Deus. Também seus gritos chegaram aos vossos ouvidos, ó virtuosos. O que eu não sou, isso é, para mim, Deus e virtude. E há outros que vêm pesados e aos guinchos como carroças a carregar pedras numa descida, falam muito em dignidade e virtude, chamam a seus freios de virtude. E há outros que são como relógios simples a que se deu corda, fazem seu tic-tac e pretendem que se chame virtude ao tic-tac. Na verdade, com esses me divirto. Onde eu encontrar esses relógios, lhes darei corda com minha zombaria e deverão ainda ronronar. E outros têm orgulho de seu punhado de justiça, em nome dela cometem ultrajes contra todas as coisas, de modo que o mundo se afoga em sua injustiça. Como lhes fica mal na boca a palavra virtude, e quando dizem sou justo, soa sempre igual a estou vingado. Com sua virtude querem arrancar os olhos dos inimigos e se erguem apenas para rebaixar os outros. E há também aqueles que ficam em seu pântano e falam de dentro do caniço. Virtude é ficar quieto no pântano. Não mordemos ninguém e evitamos quem quer morder, e em tudo temos a opinião que nos é dada. E há também aqueles que amam gestos e pensam: virtude é uma espécie de gesto. Seus joelhos sempre rezam e suas mãos louvam a virtude, mas seu coração nada sabe disso. E há também aqueles que consideram virtude dizer: virtude é necessária, mas no fundo acreditam apenas que a polícia é necessária. E alguns que não podem ver o que há de elevado nos homens chamam de virtude o fato de verem muito de perto o que neles é baixo. Assim chamam virtude a seu mal-olhado.
e alguns querem ser edificados e erguidos e chamam a isso virtude, enquanto outros querem ser lançados para cima e também a isso chamam virtude. E desse modo, quase todos acreditam participar da virtude, e cada qual pretende, no mínimo, conhecer o bem e o mal. Mas Zaratustra não veio para dizer a todos esses mentirosos e tolos: que sabeis vós sobre a virtude? Que podieis saber sobre a virtude? E sim para que vós, meus amigos, ficasseis cansados das velhas palavras que aprendestes dos mentirosos e tolos, cansados das palavras recompensa, retribuição, castigo, vingança com justiça, cansados de dizer: para uma ação ser boa é preciso ser desinteressada. Ah, meus amigos, que o vosso ser esteja na ação, como a mãe no filho. Sejam estas as vossas palavras sobre a virtude. Em verdade terei de vós 100 palavras, e os brinquedos favoritos da vossa virtude. E agora vos irritais comigo como se irritam as crianças. Elas brincavam junto ao mar, então chegou uma onda e levou-lhes o brinquedo para o fundo. Agora choram. Mas a mesma onda deverá lhes trazer novos brinquedos e lançar à sua frente novas conchas coloridas. Desse modo serão consoladas, e tal como elas, também vós, meus amigos, tereis vosso consolo e novas conchas coloridas. Assim falou Zaratustra.